Falando com o vereador Elvis Cortes e nós vamos retomar aqui a nossa gravação. Aleluia! Seja muito bem-vindo aqui ao Drops da Videira, a palavra de Deus no seu dia. Glória a Deus, seja bem-vinda Isabela, o vereador Elvis já está aqui, já vou chamá-lo. Obrigado, glória a Deus, divino. Vamos entrando, vou chamar o vereador aqui para nós aproveitarmos o tempo. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Vamos entrando. Aleluia. Me desculpe, pastor Elvis. Está me ouvindo agora? Ótimo, muito bem. Ok. Me desculpe, eu tive uma interrupção aqui, mas já estabelecemos. Mas Ao nós vivo é assim estávamos mesmo, falando tudo sobre acontece. a questão da rede social aí no trabalho, né? E eu estava falando a respeito do dom que Deus te deu de cura. Isso. Me conte, por favor, Wells, ou conte para nós, né? Para o nosso público aqui. Nós temos aqui milhares de irmãos que nos acompanham e usam aqui dessa ferramenta para poder se alimentar da palavra nesses dias de pandemia. Eu estava agora aqui, ainda há pouco, lendo uma matéria aqui no jornal, estava dizendo que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte está trabalhando de maneira remota, né? Sim, é verdade. Nós queríamos ir mais além essa semana, voltando com o plenário, que é muito importante, porque aquele microfone que é a voz do povo de Belo Horizonte, né? E voltarmos com as comissões, mas infelizmente, e voltarmos assim, com toda a segurança, com todos o cuidado. Tem lá, por exemplo, no plenário, marcado no chão a distância que você deve permanecer, com máscara, com gel, só a portaria 2 funcionando, não está liberado para toda a população, mas infelizmente a turma do PT e do PSOL entrou com a liminar e pediu a suspensão desse trabalho nosso. E a presidente da Câmara, a vereadora Nelly Aquino, entrou com a liminar pedindo a suspensão desse ato da esquerda aqui na nossa cidade, que impedindo a gente de trabalhar. Nós queremos trabalhar, impedindo a gente de estar na Câmara, aonde é o devido lugar de estar representando o povo de Belo Horizonte. Acredito que até amanhã as coisas vão voltar ao normal. Então, por sinal, eu estava lendo essa matéria, tem a sua foto lá no jornal O Tempo, falando desse trabalho remoto aqui de Belo Horizonte. E o nosso tema aqui hoje, né, vereador, eu estou chamando de Efatá, quer dizer, baseado lá em Marcos capítulo 7, né, versículo 34. Amém. A Bíblia fala que Jesus suspirando, nós já estamos dando esse suspiro aí, porque eu conheço você, imagina ficar em casa aí, já tem o quê? Nós já estamos trancados faz, sei lá, uns 40 dias, né? Mais. Né? E aí eu sei que Isso. você gosta aí de trabalhar, de sair, de estar aí na rua, tá na base. E Nativa. então, ativo. Então, eu queria te perguntar, né? Nosso clamor já está sendo esse, Efatá, Abra-te. Nós fomos a primeira capital a fazer esse fechamento, se eu não me engano, dia 18 de março, fizemos esse fechamento aí do comércio, de uma maneira geral. Graças a Deus, esse coronavírus aqui para nós, em Belo Horizonte, ele já está, quer dizer, né, já está dominado. Os nossos casos aqui são poucos, graças a Deus, eles estão controlados. Então, eu queria saber do irmão, como representante aí nosso lá na Câmara dos Vereadores, existe uma previsão para essa liberação, vereador Elvis? Pastora Zemar, e aquelas pessoas que me ouvem, meus irmãos, minhas irmãs, estivemos em diversas reuniões com alguns vereadores na Câmara
pedindo a flexibilização da reabertura dos comércios, a flexibilização das igrejas, dos nossos cultos. E o prefeito, eles nos atendeu assim, com muito carinho. Não estou aqui falando como vice-líder de governo do Calil na Câmara, não. Estou falando como um cidadão e também como um vereador. Ele teve essa sensibilidade de entender que a fé é importante para a vida das pessoas. A igreja é importante para a vida das pessoas. Um conselho é importante, um conselho pastoral é importante para a vida das pessoas. Então, teve essa flexibilização. E hoje eu louvo a Deus. Eu falei isso com ele na última reunião de quinta-feira passada. Belo Horizonte, o estado de Minas, está sendo abençoado. Está. Está sendo abençoado com tantos poucos casos. Eu tive um livramento de Deus que poucas pessoas sabem. Na última sessão plenária, em março, quando houve já a possibilidade de contágio lá na Câmara, eu tive contato com 2 vereadores que tiveram Covid-19. Contato físico, de pegar, de abraçar, de tirar foto. E graças a Deus, se o senhor perguntar para mim, você teve resfriado? Não, eu não tive. Então, isso é a importância da fé. Amém. Ninguém pode te dizer aonde, de que forma, de que maneira. Ninguém pode questionar a sua fé. A fé é algo muito pessoal. Então, pastor, eu acredito que depois dessa conversa de quinta-feira com o prefeito, ontem o senhor já deve ter visto, só relembrando, sai uma matéria que a partir do dia 25 agora de maio, né, vai começar a flexibilização, mas eu acredito que vai ser antes. Por quê? Ao decorrer das coisas, o que está acontecendo na nossa cidade. Eu sou a favor da reabertura do comércio com responsabilidade, com cautela. A cidade não pode parar. Né? Então, eu acredito que vai ser antes do dia 25. São coisas do ser humano Elvis Cortes, da pessoa do Elvis Cortes. Eu acredito que não vai ser preciso chegar até dia 25 de maio, não. Olha, vereador, na verdade, um mês atrás, numa reunião geral de liderança da igreja, eu analisei com a igreja Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, que fala que toda a autoridade foi constituída por Deus. De alguma forma, o Senhor permitiu que o Senhor e outras autoridades estivessem nos representando, cada um na sua esfera, municipal, estadual e federal. E o versículo 2 de Romanos 13 diz que quem resiste a esta autoridade traz sobre si juízo e condenação. Eu não creio que nos dias da nova aliança Deus manda o juízo. Não creio que a Covid-19 é juízo de Deus sobre Belo Horizonte ou sobre o Brasil. Não, não. Eu creio que isso é algo enviado mesmo do inferno para destruir as famílias, a economia, destruir as nações. São aqueles cavaleiros de Apocalipse andando sobre a terra. O diabo também usa pessoas. Vamos chegar lá. Então, eu estava falando com a igreja que aqueles governos, seja municipal, estadual e federal, que estão alinhados ao propósito de Deus, eles desfrutam disso aí que o senhor falou agora. Belo Horizonte, gostei dessa palavra. Belo Horizonte está sendo abençoada. Belo Horizonte está sendo favorecida. Me corrija, por favor, nas informações se eu estiver equivocado. Nós temos 22 milhões de habitantes no estado de Minas Gerais e nós tivemos apenas, infelizmente, até agora, quase, na verdade, mais de 70 óbitos. Né? Então, ora, de 22 milhões de pessoas, nosso estado está sendo muito abençoado. A nossa cidade, em vista de outros estados, que aí é que eu quero colocar
para o senhor como uma autoridade aqui da cidade de Belo Horizonte. Quando a autoridade está alinhada, quer dizer, com o propósito de Deus e com a autoridade superior, aí eu me refiro ao governo federal, ao governo estadual, parece que há mais graça, mais favor liberado sobre a cidade. Você crê nisso? Oh, completamente. Quando você decide obedecer, é a mesma coisa de você querer obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece a Deus, a graça dele te alcança, o favor dele te alcança, e tudo é diferente na sua vida. Tudo é diferente. Eu creio nisso assim, como eu estou te vendo aí neste vídeo. Pois é. Então, olha para você ver. Se nós compararmos Belo Horizonte com outras metrópoles, né, vamos falar aí de Rio, São Paulo, nós somos na região metropolitana, se contarmos a região metropolitana, somos a terceira metrópole do Brasil, né, contando com a região metropolitana, ou seja, esses 35 municípios ao redor de Belo Horizonte, somos mais de 5 milhões de pessoas. Então, nós temos resultados com a Covid-19, assim, longe, mas muito longe de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o que o senhor, como autoridade pública, o senhor atribui isso? Claro, eu concordo em primeiro lugar. Isso aí é graça de Deus, é bênção de Deus. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado, tomou alguma medida que também coopere para isso? Como o senhor mesmo disse, logo no início da nossa live, nós somos a primeira cidade a entrar no confinamento, a entrar, né, em atitude de obediência ao comando maior dessa cidade, que é o prefeito. Uhum. Então, o prefeito Alexandre Calil, sim, eu vejo que essa cooperação, esse trabalho em conjunto com infectologistas, com o secretário municipal de saúde, com a ajuda da sociedade, isso também culminou, isso também ajudou, isso também tem feito com que a pandemia não fosse ao pico totalmente na nossa cidade. Então, eu acho que um conjunto de coisas, primeiro a graça de Deus, ponto. Amém. Né? Mas um conjunto de coisas nos favorece para que a nossa cidade esteja do jeito que está, nessas condições que, em relação a Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades, Itália, né? Onde casos piores, eu acho que a gente tem assim tido realmente o favor imerecido de Deus. Nós temos tido o favor imerecido de Deus. Então, eu concordo. Eu acho que esse lockdown aí, que é o fechamento, ele coopera para isso. E é por isso que o nosso tema é Fatah, quer dizer, abra-te. Se nós fomos a primeira a fechar e já colhemos esses bons e maravilhosos resultados, quer dizer, graças a Deus, eu não tenho notícias, mas talvez o senhor tenha, lá daquele hospital de campanha do Expo Minas, que foi montado. Eu acho que ele não chegou nem a funcionar, né? O que está acontecendo nos leitos, a maioria estão desocupados, por não ter demandas. Glória a Deus. Por causa do isolamento. Uhum. O que aconteceu nas outras cidades? A população, muitos não respeitaram, contraíram o vírus e deu aquele excesso. Uhum. E lotaram os leitos. Então, quando se diz que em Belo Horizonte os leitos estão não sendo assim utilizados, graças a Deus é porque não tem a demanda da pessoa que está com o Covid, o vírus, etc. Então, assim, as pessoas que entendem isso, com certeza o vírus vai passar e essa estrutura toda, ela com certeza vai ficar aí, mas para o outro propósito, assim creio eu, Amém, porque essa obediência das pessoas eles têm colhido fruto de não atrair a maldição para a vida delas.
Então, vereador, me fala o seguinte, eu vi essa matéria ontem aí do Calil no jornal O Tempo, na verdade a matéria do jornal O Tempo a respeito da reabertura a partir do dia 25 de maio. Fala para nós um pouco mais, já que o irmão é lá de dentro, como que essa reabertura vai ser feita? Vai ser feita por segmento da sociedade? Tipo, agora vamos abrir o comércio varejista, depois vamos abrir as academias, como é que vai ser? Olha, existe já cidades em torno de nós, Sim. Betim, é, Contagem. Ribeirão da Contagem, e está sendo se feito da Sim. Vereador Neves está aberto. Nós temos irmãos aqui de Ribeirão das Neves nos acompanhando. Se tiver alguém de Contagem aí, pode falar. Vamos chamar novamente aqui. Caiu a conexão do vereador Elvis Cortes. Vamos aguardá-lo aqui. Se você tem perguntas para fazer para o vereador Elvis Cortes, por favor, aproveite a ocasião e mande aqui agora. Libera o povo para trabalhar e verão como Deus vai se manifestar. Vamos ouvir o vereador sobre isso. Ele está entrando aqui novamente, vou chamá-lo. Caiu a conexão do vereador, mas vamos chamar para que ele possa continuar nos respondendo aqui sobre esse tema. Entrou? Entrou? Voltou, vereador, voltamos. Desculpa, ao vivo é assim mesmo. Fica tranquilo, nós estamos todos aprendendo aqui e vamos lá. Mas você estava falando a Ribeirão das respeito da Neves, região Contagem. metropolitana, que nós temos aqui várias cidades que já abriram, e aí nós temos igreja, por exemplo, em Ribeirão das Neves, os irmãos lá estão testemunhando, está tudo aberto, funcionando. Temos irmãos aqui nos assistindo também de Contagem, eles também estão falando que o comércio lá já está aberto. Então, fica a palavra com o senhor. No meu ponto de vista, eu acho que o prefeito Alexandre Calil ele foi um pouco radical, em Certo. relação ao comércio. Por exemplo, pastor Zemar, um chaveiro que trabalha no máximo duas pessoas. Qual o problema de abrir um chaveiro onde faz chave para sua casa? Uhum. Está fechado. Um borracheiro que troca o seu pneu de carro. Então, na reunião de semana passada, com o secretário de desenvolvimento, com o presidente da BH Trans, com o CDL, com a FIENG, diversos segmentos da cidade, foi feita essa reunião, na qual eu fui o solicitante dessa reunião, Ótimo. na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu disse isso para o secretário de desenvolvimento. Eu acho que não precisa de ser tão radical com empresas, com microempresas, que tem 2, 3, 4 funcionários. Por exemplo, o senhor vai ali na Silveira Brandão, naquelas lojas de imóveis. Pois Quantas é. pessoas passaram por ali e fica ali no máximo 3, 4 funcionários dentro de uma loja? Por que não reabrir ali? Então, no meu ponto de vista, a meu ver, o Calil foi radical nesta situação. Não, só o som, vereador, só o som que está caindo. Deve ser a sua conexão aí. Você está em casa, Oi? vai ter que aumentar a conexão para poder trabalhar aí na partir dessa ferramenta. Aleluia. Olha só, eu gostei. Enquanto o vereador restabelece a conexão, não tem problema, a gente pode voltar. Eu gostei desse posicionamento. Caiu novamente a conexão com o vereador Elvis Cortes. Isso é normal. É a primeira live que ele está fazendo com alguém. Eu me sinto muito honrado por isso. E você aqui do nosso canal, azemarfreitas.tv, também está sendo honrado com essa presença do pastor e vereador da cidade de Belo Horizonte, Elvis Cortes. Então, caiu aqui novamente o sinal do vereador, nós vamos chamá-lo.
Vamos esperar que ele solicite aqui a conexão. Mas viu que coisa interessante? Eu gostei disso aqui. Ele está chamando aqui novamente. Eu gostei do que ele falou. Apesar de ser o vice-líder, ele se posicionou a favor da abertura do comércio. Vereador, Não, estou na minha internet. Eu voltando. voltei, chefe. Fica tranquilo, vereador. Olha, deixa eu falar. Deus está planejando a maneira de nos abençoar. Então, você vai ter que ligar aí na sua operadora aí de internet e falar: dobra a conexão aqui da minha casa, que eu estou trabalhando aqui a partir de casa. Você está me ouvindo? Eu só estou ouvindo, não aparece imagem. Deve Só um minutinho que ser. eu vou tentar aqui agora. Se cair, a gente volta. Não tem problema não. Aqui a Isabela está falando, entre nas redes sociais do Pastor Elvis e acompanha o trabalho. A Isabelle deve ser uma assessora do vereador Elvis. Isabelle, ajuda aí o vereador. Vai ter que dobrar a conexão aí na casa dele, comprar um tripézinho, colocar uma iluminação, porque a cidade de Belo Horizonte quer ouvir o vereador. Bem, então, olha só que interessante. Quando o povo de Deus se posiciona, Jesus era um líder posicionado. Ele era um líder posicionado em todas as áreas. Ele se posicionava com as autoridades da época, ele se posicionava com os religiosos da época. Então, eu gostei muito. Desculpa, a irmã de Popel. Estou achando que a irmã era uma assessora do vereador Elvis. Ele chamou aqui novamente, vamos dar Não, não chamou, vamos aguardar o vereador. Mas enquanto o vereador não chega, a questão da flexibilização em Belo Horizonte, ao meu ver, tá? Eu não sou político, mas temos aqui na nossa igreja alguém que nos assessora, é o pastor Maicon Hugo, é o nosso pastor para assuntos aí políticos. Ele já foi assessor parlamentar e tem livros escritos, O Cristão e a Política. Ele está aqui na live, gostaria de recomendá-lo. E nós também nos posicionamos como igreja relacionando sempre com um vereador da cidade, também com deputado estadual, deputado federal. Está aqui o pastor Maicon, é o nosso pastor para esses assuntos políticos. O vereador está chamando novamente, vamos aqui chamá-lo. Essa live está resistida, hein, gente? Mas vai romper em nome de Jesus. Efatá, Efatá e Efatá. Abra-te. Aleluia. Glória. Eu acho aí, ô vereador, nós temos que orar em línguas aqui, que essa live está resistida, hein? E tá muito, viu? Desde quando a gente começou esse segmento, a gente tem tido dificuldade para realizar essas lives. Não, em nome de Jesus, essa aqui é uma ferramenta que o senhor, como vereador, como pastor, vai operar mais aí. A partir de hoje, efatá no seu ministério aí nas redes sociais. Aleluia! Estou de mão aberta recebendo a sua palavra. Ó, recebo. Gente vai ser curada através dessas lives que você está fazendo no Facebook. Amém, amém. E através também do Instagram, você vai fazer aí lives com pessoas importantes da cidade para nos levar a esse conhecimento. Eu gosto, o irmão sempre fala, e aqui eu quero dar o meu testemunho de um relacionamento com o vereador Elvis Cortes, com o pastor Elvis Cortes, com o pai de família Elvis Cortes, com o marido. É um relacionamento da agora não, gente. Ô, pastor Elvis, quantos anos é que nós estamos nesse relacionamento? Uns 7 anos? Por aí afora. Já completou o ciclo. Então tá bom, vamos para o segundo ciclo. Né? Vamos para o segundo ciclo. Nós já tivemos de tudo nesses ciclos. Eu quero agradecer a honra de ser o seu primeiro, né, o primeiro pastor que você faz uma live. Verdade. Isso é uma bênção para nós aqui, para os nossos seguidores e para mim pessoalmente. E quero te dizer, como esse pastor e amigo, que Deus
quer te usar ainda mais através dessas redes sociais. Também eu recebo. Eu sei que você tem aí excelentes assessores. Eu até brinquei aqui enquanto você estava offline. Vai ter que dobrar a capacidade da internet aí da casa. Já vou pedir a Liliane, que está aqui conosco, aqui, ó, minha esposa. Essa aí é a assessora, não tem outra. Para já tomar providência sobre isso aí para nossas vidas. A Cláudia também está aqui, minha assessora de comunicação, está aqui ajudando. Isso aí, isso aí. Eu também, aqui, ó, já que você mostrou aí, então eu vou te mostrar aqui também, que eu tenho aqui os assessores aqui, ó. Olha esse assessor aqui, ó. Por isso que o rostinho está iluminado, olha lá, ó. Estou vendo, não, Zé Márcio. Olha lá, aquela auréola lá, ó. Ó a iluminação ali. Mas tem mais, ó. Você quer ver o assessor que depois vem organizando isso aqui tudo? Você conhece ele, tá ali no meu gabinete, eu vou sair aqui agora. Ó o assessor aí, ó. Ó. Calma, bom. Oi, pastor, paz. Ó, pastor, e aí, tudo na benção? Deus abençoe. É de Deus. Mandar umas perguntas para você aí, hein? Pode apertar? Aí. Então é assim, ó. Você está acompanhando a nossa live aí. Viu aí? Então, nós estamos fazendo aqui ao vivo para você que está nos acompanhando. Vamos sentar aqui de novo na cadeirinha. Aqui, ó, vereador. Eu queria concluir aquela pergunta do senhor sobre os comércios. Isso, espera aí, vamos voltar lá. Vamos voltar lá que o Instagram aqui, você sabe que tem um tempo, né? Aqui é 1 hora. Sim. Depois de 1 hora, se a gente quiser falar mais, tem que reconectar. Mas deixa eu tomar um tempo aqui. Aqui, vereador, ó, a gente anota tudo, ó. Depois passa ali para uma triagem. E tem também, ó, o seguinte, fala para a assessoria aí fazer uma canequinha Elvis Cortes, ó. Boa ideia. Boa ideia, gostei. Eu estou com a xícara de casa mesmo. Essa aí é de casa, de café. Mas faz uma canequinha aí. Vereador, é o seguinte, eu estava ouvindo a respeito da flexibilização e eu gostei demais, e falei aqui enquanto o senhor estava ausente, que apesar de ser vice-líder, né, do prefeito, o irmão se posicionou para a flexibilização, é isso? Isso, verdade. A gente trabalhou em conjunto, alguns vereadores, e fizemos reuniões com o prefeito, e ao meu ponto de ver, em algumas situações ele foi muito radical em relação a esses microempresários, que eu disse, 2, 3, 4 funcionários, eu acho que esse tipo de segmento na nossa cidade tinha que estar aberto funcionando. Eu acho que o risco é muito pouco. Então, eu respeito a autoridade dele e também vejo que ele está sendo orientado por profissionais, infectologistas. Todos os dados que ele nos traz é de profissionais. Então, assim, eu acredito que Belo Horizonte vai sair bem melhor e bem maior do que ela já é. E acredito que essa pandemia veio para mudar nossas vidas, para mudar nossa história. É um marco nas nossas vidas. É um marco. O ser humano vai amar mais, vai se preocupar mais, vai se cuidar mais, vai ajudar mais. É isso que eu tenho sentido. E vou sempre sim me posicionar. Se eu ver que não é porque eu sou vice-líder de governo, sou muito bem atendido na Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil já nos ajudou muito no nosso segmento evangélico. Muito. Tem pastores que sabem que eu estou falando isso. Muito. Nos ajudou muito. Mas quando eu tiver que me posicionar e não concordar com ele, eu vou me posicionar e não vou concordar respeitando a fala dele, porque ele é a autoridade maior do nosso município. A Câmara é um poder independente, o Executivo é um outro poder, o Judiciário é um outro poder, e a gente se respeita.
mas essas informações trazidas por ele é tudo através de profissionais na área médica, os infectologistas que estão passando por aí, junto com o secretário municipal de saúde. Vereador, o senhor estava falando sobre o plano de reabertura, e aí nós fomos interrompidos, que o senhor falou para o secretário de Desenvolvimento que não precisava ser tão radical. E eu concordo, comércios como comércio moveleiro, que você vê aquelas lojas enormes de móveis com 1, 2 funcionários, e não entra cliente assim para fazer aglomeração. Qual é a proposta que os senhores fizeram para acelerar a flexibilização? Olha, essa reunião de semana passada ela foi muito importante. Ela foi nós colocamos a bola na marca do pênalti. Boa. E logo depois dessa reunião, que foi, me parece, quinta-feira passada, ou quarta-feira passada, veio a notícia ontem, no jornal, pelo prefeito Alexandre Calil, falando da flexibilização. E quando eu disse para o secretário de Desenvolvimento, André Reis, nosso secretário, sobre esse trabalho de 1, 2, 3, 4 pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma loja de imóveis, dentro de um chaveiro, ele gostou muito da ideia. Ele gostou muito da ideia. Então, assim, eu acredito que após essa reunião foi o ponto de partida para já começar a pensar no meio dos segmentos voltarem a funcionar na nossa cidade com cautela, com seriedade, que todos com mais seriedade, cuidados devidos, máscara, gel, não cumprimentar as pessoas, tocando as pessoas. Então, assim, eu acredito que foi depois dessa reunião que desencadeou essa fala do prefeito ontem no jornal. Ótimo, ótimo. Eu vi essa matéria, li essa matéria. Eu acredito que, claro, à medida que vai conversando, o prefeito, os assessores vão sentindo mais segurança. E quanto às igrejas, vereador, o que nós, eu como pastor, e aqui nós temos aqui muitos pastores que estão nos acompanhando, pastora Maria Tereza, outros pastores, há pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha, o que esse nosso segmento, os pastores e as igrejas podem aguardar nos próximos dias? Olha, fizemos a frente parlamentar da Câmara Municipal, foram 6 vereadores, e eu como vice-líder solicitei a reunião, levei o líder da bancada ao prefeito, junto com os 6 vereadores, e conversamos muito sobre isso. O prefeito Alexandre Calil nunca decretou fechamento de igreja. Nunca fez um decreto para fechar a igreja. Nunca. Isso não existiu. Né? Nós que cooperamos com o nosso prefeito para esse mal não se alastrar na nossa cidade. É por isso que estamos tendo esse êxito na nossa cidade. E agora, nessa conversa, ele flexibilizou, ele nos deu a palavra dele. Olha, sabemos a seriedade que é o segmento evangélico. Muitas pessoas querem trabalhar. Então, foi falado da maneira correta de se voltar, né? Com o público diminuído, as crianças, os idosos, aqueles que estão na área de risco, não frequentar, o gel, a máscara, aquilo que eu já falei, né? Sem cumprimento. Então, as igrejas, elas podem, sim, voltar a funcionar. Já tem igrejas que estão funcionando. Sim. Dentro dessa responsabilidade que nós sabemos e temos que agir para ajudar nessa pandemia, de não atrair mais o vírus para a nossa igreja, para nossas pessoas, para o cidadão. Então, eu acredito que o prefeito Alexandre Calil, ele sensibilizou. Inclusive, contou a história dele, que foi em Israel. E um breve testemunho aqui, pastor. Ele foi entrar na casa de Pedro, que tem lá, e ele falou que ficou com temor e não entrou.
Aí Deus me trouxe a passagem na mesma hora daquele centurião. Quando Jesus chama, ele chama Jesus para ir na casa dele curar o servo dele. E nesse momento eu tive o prazer de citar essa passagem da Escritura para o prefeito. O centurião disse que não era digno de Jesus entrar na casa dele, mas bastasse uma palavra que o servo dele seria curado. Então eu ministrei essa palavra no coração do nosso prefeito. E acredito que o prefeito está assim, sensibilizado, ele quer a cidade aberta, mas ele quer a cidade aberta com responsabilidade. Agora, pastor Azemar, você já imaginou a responsabilidade nas costas do nosso prefeito? A pressão nas costas do nosso prefeito? Então, assim, nós somos seres humanos, falhos, né? Temos que ter uma direção de Deus sempre na nossa vida para tomar uma decisão. E eu acredito que nesse conjunto de coisas nós estamos no caminho certo. A cidade vai voltar o mais rápido possível. Amém. Bom, então, os irmãos que estão nos ouvindo aqui, especialmente os pastores, aqui está um vereador da cidade de Belo Horizonte dizendo que nós, os pastores, podemos sim fazer as nossas reuniões com as medidas de segurança, as medidas preventivas. Nós mesmos, vereadores, estamos fazendo as nossas reuniões, multiplicamos as nossas reuniões para poder fazer o distanciamento entre as cadeiras, os membros. É medido a temperatura de cada irmão quando entra. Que é bem lembrado, eu tinha me esquecido disso, a temperatura. Temos um aparelhinho que faz a medição. É proibido entrar sem máscara. Se chegar na congregação e tiver sem máscara, então não pode entrar. Nós até compramos algumas máscaras, colocamos lá, para aqueles irmãos que às vezes desavisados chegam, e recomendamos que do grupo de risco não frequentasse a reunião. Então, assim, louvamos a Deus, porque o irmão sabe, nós temos uma rede de igrejas no estado, são mais de 70 igrejas. Infelizmente, tem algumas cidades que não tem nenhum caso, absolutamente. Há centenas de municípios em Minas Gerais que não tem nenhum caso de Covid-19, mas está completamente proibido qualquer tipo de reunião. Por exemplo, vou dar aqui um testemunho também para o irmão. Cidade de Juiz de Fora, temos uma igreja videira lá, uma boa igreja, não pode fazer absolutamente nenhum tipo de reunião, zero, nem com máscaras, nem com absolutamente nada. Montes Claros, nesse final de semana, na sexta-feira, o prefeito baixou um decreto que quem entrar em Montes Claros vai ter sua temperatura medida, vai receber uma pulseira de identificação, e se porventura essa pessoa apresentar algum sintoma, vai ficar de quarentena em Montes Claros por 14 dias. Ou seja, se você visitar essa cidade, você corre o risco de ficar preso lá 14 dias em quarentena. Então, assim, glória a Deus pela cidade de Belo Horizonte, glória a Deus pelo trabalho aí que a Frente Parlamentar, né, evangélica está fazendo lá com o prefeito. E na multidão de conselheiros de Deus, a sabedoria de Deus é colocada. E eu creio que Deus colocou o irmão lá, né, e coloca cada irmão nesse ministério político. E eu queria aqui falar um pouco disso agora nesse segundo momento. O irmão já nos deu essas informações que traz esperança para o nosso coração, porque a pessoa fica angustiada, né, vereador? Dentro de casa, pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar? Nós temos aqui uma assistência social, uma associação, que, por sinal, através do irmão, né, que nós adquirimos essa associação, falando do seu trabalho aí de representatividade com as igrejas, nós temos inúmeros testemunhos, a associação é uma delas, mas nós estamos distribuindo aqui quase que diariamente cestas básicas. Então, quer dizer que a população ela já está aí precisando, necessitada do alimento. Então, efatá, vamos trabalhar. Com as devidas precauções, sim, mas vamos trabalhar, porque senão a outra onda, que vai ser a econômica, a crise econômica,
assola a cidade de Belo Horizonte muito mais do que a Covid. Verdade, verdade. Eu acho que o secretário aí de desenvolvimento, o prefeito, eu acho que eles já devem ter sentido o baque de arrecadação aí de ISS, Com CMS. certeza. Isso, Com certeza. vocês também estão discutindo isso lá na Câmara, essa questão econômica? Com certeza. Eu acho que a cidade ela parou de arrecadar. Temos, assim, visto o prejuízo para a nossa cidade. Então, assim, a gente tem discutido muito isso. E, olha, eu posso dizer sem medo de errar, Hum, 90% dos vereadores é a favor da volta ao trabalho. Todos ó, nós somos a favor. Todos. Queremos voltar. Inclusive, vou sair daqui agora e hum, vou lá para a Câmara hum, fazer um vídeo para mostrar para a população como está lá para receber as pessoas. A ó, segurança que está lá para o nosso trabalho. A segurança que está lá para o trabalho dos servidores. Então, não é o que a esquerda está falando, não. A esquerda quer que o país pare mesmo. Mas nós queremos trabalhar, efatar, abrir essa cidade, prol. ótimo, ótimo. Eu acho que se tem alguém que vai começar o EFATAM, uhum. Ó, você está falando uma coisa muito boa, vereador. Eu acho que se alguém vai demonstrar esse EFATAM, que sejam os senhores, que Sim, representam o povo da cidade de Belo Horizonte. Então, isso é maravilhoso. Você está fazendo, falando agora, tem todo o meu apoio. Vai mesmo, faz esse vídeo e olha, nós estamos aqui querendo trabalhar. Claro, já está marca lá o distanciamento das cadeiras, sim, tá os tudo feito já. vereadores com máscara, mas isso é um testemunho de que é possível trabalhar guardando aí as recomendações da OMS, mas vamos trabalhar. Verdade. Vamos trabalhar. Pastor, só voltando na situação lá da igreja de Juiz de Fora, eu Hum, quero que a Bíblia diz para a gente dar honra a quem merece honra, né? O nosso uhum, senador, Carlos Viana, ele tem sido assim, um mediador é, é, muito importante em algumas cidades do estado, sabe? hum, Tivemos problema em Bom Despacho com o pastor João Luiz, 22 pastores se reuniram lá, não estava podendo fazer reunião, ele me mandou um decreto agora, não estava ah, podendo atender as pessoas. Ele me sei. mandou um decreto lá agora, que saiu no município, que agora vai poder atender. Ó, O Carlos Viana ligou para o prefeito de Bom Despacho. olha aí. Estou tendo dificuldade na cidade de Lavras, ontem o pastor Gessanildo me ligou. Hum, Dificuldade na cidade de Três Corações. Então, olha eu aí. acho que falta um pouco de sabedoria de alguns prefeitos do nosso estado, sabe? Eles não têm esse entendimento espiritual, a importância disso para a vida da pessoa. Se as pessoas estão na fila da Caixa Econômica, estão no supermercado, estão em outros segmentos da nossa cidade. Poxa, eu fazer um atendimento de 2 metros de distância com máscara, por que me proíbe? Sim. Por que me proíbe? Então eu vejo um pouco não, eu vou ser bem claro na minha palavra. Eu vejo perseguição à igreja evangélica. Ó, Eu aí vejo. ficou bom, hein, vereador? Ver perseguição à Eu igreja vejo evangélica? perseguição à igreja evangélica. Porque na hora de eleição, eles vão lá dentro das nossas igrejas pedir apoio. Uhum. Quando você falou de representatividade, Isso. infelizmente nós não temos assim representatividade. Nós não temos, são poucos Uhum. que representam verdadeiramente o nosso segmento, que É. luta pelo nosso segmento. Então, E- assim, muitos prefeitos estão abusando da sua autoridade. Boa, vamos lá. Abuso. O culto é inviolável. Boa. É inviolável. Constituição Federal. Federal. Aí me vem um decreto municipal, então o decreto municipal prevalece a Constituição do Brasil? Me poupe. Não pode. Eu acho que está faltando conversa
Eu acho que está faltando representatividade, mas isso tem um lado positivo, pastora Zema. Nas próximas eleições, os líderes das nossas igrejas vão repensar seriamente em colocar homens que têm compromisso, temor de Deus em posições. E desculpa, é um desabafo. E vão deixar de trocadilhos. De trocadilhos. Me dá eu te apoio, mas me dá uma laje. Eu te apoio, mas me dá uma cadeira. Não. Isso tem que acabar. Amém. Muito Amém. vale. Um ditado antigo que nossos pais nos ensinaram. Mas a Bíblia nos diz, né, mais vale um bom nome do que muitas outras coisas. Amém. Essa palavra que o Senhor me deu de família, de pai, de esposo, o Senhor é testemunho da minha vida. O Senhor é um amigo. O Senhor é meu conselheiro. Quantas vezes liguei para o Senhor, pastor Zemar, está acontecendo isso, o que o Senhor pode me ajudar? Me aconselhe? É verdade. Então, nós precisamos verdadeiramente de representatividade. Porque se não tivermos, vamos ficar à mercê. E muitos líderes dos interiores estão vendo que estão sozinhos, sem ajuda. Por exemplo, se eu fosse um deputado, é muito bom ter relacionamento com o senador Carlos Viana, um homem de Deus. Mas será que eu ia incomodar o Carlos Viana? Não, eu ia pegar o meu telefone e ia ligar para o prefeito. Eu ia pegar o meu carro e ia lá na prefeitura. Sim. Conversar com ele. Mas como eu ainda sou um vereador, estou um vereador, não tenho essa autoridade de pegar meu telefone e ligar para o prefeito. Mas isso é bom que nas próximas eleições os pastores vão acordar para colocar pessoas com compromisso e que tenham representatividade. Que depois da eleição, o cabra também não fecha a porta do gabinete e não vai atender ninguém. Exatamente. Tem muitos que fazem isso. Some, desaparece. Só aparece de 4 em 4 anos. Então, é um desabafo, só me perdoe, mas nessa hora de dificuldade é que a gente vê que a gente precisa de representatividade. Vereador, a live é para isso mesmo, nós não temos aqui programação. A pessoa me pergunta, ei, pastor, qual que vai ser a programação da sua live? Eu falei, nós vamos ser nós mesmos, velho. Deixa o Espírito Santo conduzir. Qual que é o roteiro? Eu falei, vamos fluir, ué. É uma conversa entre dois amigos que vai promover, abençoar outros que estão aqui nos acompanhando. Então, deixa eu falar um pouco também sobre o que eu acho a respeito do pós-pandemia. O que vem depois da pandemia na relação política e igreja. Bem, o que eu vejo é o seguinte, agora nós estamos vendo, eu me reporto aqui aos colegas pastores, há muitos aqui nos acompanhando e há outros que irão nos assistir depois. Você está vendo, pastor, o poder e a influência que os senhores prefeitos, que os governadores têm na nossa vida particular. E na nossa vida particular. Então, se antes você não ensinava a congregação a respeito da importância do cristão e da política, por favor, chame aí o vereador Elvis Cortes, cerque-se de pessoas que têm experiência política nessa área, experiência cristã política, não é qualquer um ali da esquina, não. Isso não resolve. Você, pastor, fica aqui o meu conselho, que não é de agora. É um relacionamento. Eu preciso, como pastor da instituição, como o Elvis fala muito bem, é o CNPJ, é o representante do CNPJ. Eu, a minha pessoa física, nada. Agora, como representante das igrejas videiras do estado de Minas Gerais, mais de 70 igrejas, então tá vendo aí a importância? Você quer falar de perseguição, vereador? Então vamos lá, Cidade de Gonçalves, próximo a São Paulo, 1.400 habitantes na cidade, mais no entorno 22 comunidades rurais. Nós fomos proibidos de fazer culto lá. Nosso pastor foi entrar na cidade, na portaria da cidade, que tem aqueles portais,
o fiscal da prefeitura parou, falou, o senhor não vai entrar. Oh, Mas por que que eu não vou entrar? Eu vou fazer ali um culto. Sabe onde era o culto, vereador? Na casa. Na casa. Não, não, o senhor não vai entrar. O pastor falou, então o senhor chama a polícia agora. O que eu quero é a polícia aqui, porque eu sei do meu direito. Artigo aí, alguém aqui dos nossos assessores pode colocar o artigo da Constituição Federal, da inviolabilidade do culto. Então, nós estamos vivendo agora, vereador, depois a gente pode abordar um outro tema como esse, que é o abuso de autoridade. Ora, eu liguei aqui para uns colegas juízes, cadê o Ministério Público? Vocês que são crentes aí, que trabalham no Ministério Público, ora, verdade. cadê o Ministério Público do estado, dos estados, seja lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais? Outro testemunho, cidade lá no estado de Goiás, sabe que nós temos igreja lá também, o prefeito de Itubiara, que faz a ligação da ponte ali do Rio Paranaíba, Minas, Goiás. Ué, o prefeito tinha fechado a ponte, hein? Meu Deus. Mas como? Peraí, eu falei, mas isso é uma BR, a BR-153. Liguei para um juiz lá da cidade e falei, excelência, como é que pode uma situação dessa? O prefeito vai fechar uma BR? Não pode, está fora da jurisdição dele, fora da autoridade dele. Aí o juiz me falou, mas eu não posso provocar nada, pastor. Quem provoca é o MP. Então você liga para um colega seu do MP aí e pergunta cadê ele. Ué? Então, tá vendo por que nós precisamos de pessoas que se posicionam politicamente em favor dos princípios da palavra, em favor dos princípios da sociedade. Então, eu gostei aqui que o vereador Elvis Cortes, mais uma vez, você pode entrar nas redes sociais dele aí. Vereador, quais são as redes sociais que o pessoal aqui pode entrar para conhecer seu trabalho? Tem o Face, tem o Instagram, tem YouTube, tá tudo. Tem o site, tá tudo lá. Só bater Elvis Cortes, vai sair um monte de coisa lá. Vai aparecer. Essa área mesmo, essa área de tecnologia está com a Cláudia. A gente que é meia. Eu vou usar uma expressão que eu ouvi de seu pai, do Sozemar, e eu gosto muito do Sozemar. Nós somos dos antigos, né? Tempo antigo. E eu deixo os jovens mexer com isso aí. Mas está indo muito bem. Estamos indo muito. Vamos lá e vamos informar, principalmente os pastores. O vereador Elcio também é pastor. E como ele gosta de dizer, e é muito bom que se diga mesmo, da mesma igreja há quantos anos? Vai fazer 18 anos que eu sou membro da primeira igreja batista no bairro Milionários. O meu pastor se chama pastor Adiel Santana. Estou ali com ele, trabalhando, sou pastoreado, não estou perdido, solto, não. Se ele chegar para mim hoje e falar assim, lá da igreja, vai lavar banheiro, eu pego a vassoura, o balde e vou lavar o banheiro. Então, sou pastoreado, tenho pastor há 17 anos na mesma igreja, pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, eu agora, para nós, já está acabando o nosso tempo aqui, vereador. Então, eu quero dizer o seguinte, a respeito da representatividade para os colegas pastores. Então, eu não sou político, eu não tenho nenhum cargo lá com o vereador Elvis Cortes. Verdade. Então, eu quero que você, pastor, né, como sou há mais de 20 anos, nós precisamos amadurecer nesse quesito da política e da igreja. Eu acredito e creio que esse coronavírus, eu estava meditando sobre isso, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu estava meditando que está acontecendo agora, vereador Elzo, uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. 3 bilhões de pessoas, 3 bi, estão presos dentro da sua própria casa. E as autoridades estão testando a nossa submissão, a nossa obediência a esses decretos abusivos.
um decreto de bom senso, um decreto que está no limite da autoridade, sem nenhum problema. Está no poder do executivo fazer isso. E o judiciário está aí para fiscalizar. Agora, decretos abusivos que proíbem, né, a liberdade de ir e vir, que proíbem, nem vou falar de fazer o culto por causa da aglomeração, mas proibir que a igreja esteja aberta para uma pessoa receber uma oração, um aconselhamento pastoral, isso já é ir além. É ir além da autoridade. Então, por que que eu e você, pastor, precisamos da representatividade? Porque eu não posso ir lá na Câmara Municipal, Estadual ou Federal e legislar coisa alguma, e propor coisa alguma. É o princípio bíblico do representante. Ora, pastor, o que é esse princípio bíblico do representante? Você vê claramente na carta de Paulo aos Romanos. Então, se um pecou, todos pecaram, diz Romanos 3:23. Mas o princípio reverso também é verdadeiro, porque Cristo, foi e obedeceu plenamente, todos os outros foram feitos justos. Então, eu não tenho chamado político. Quem tem chamado político é o vereador Elvis Cortes. E aqui eu quero... bem, chamado. O Elvis sabe como que eu trato isso. Eu trato isso como chamado. Então, eu creio que Deus levanta reis e Deus remove reis. E a Escritura diz, cada um permaneça naquilo que foi chamado. Então, eu como pastor da videira e da vinha, o nosso posicionamento político partidário é muito claro. Nós relacionamos com essas autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário, é um relacionamento. Não é escolher qualquer um que está ali na esquina, não, e qualquer um que chegou já vai. Não, 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 não. É um relacionamento que deve ser aqui de mão dupla. Então, você que é pastor, você que é obreiro, você que é missionário, é plantador de igreja, em qualquer lugar do estado de Minas Gerais, está aqui um homem que nos representa. E ele tem feito isso, você acabou de ver aí, ó, não só na cidade de Belo Horizonte. Já te deu aqui nomes de pastores e nomes de cidade. Eu, pessoalmente, fui apresentado ao senador Carlos Viana através do vereador Elvis. E assim, nós temos muitos testemunhos. Eu vou dar um aqui para nós finalizarmos e termos uma palavra de oração, lá da cidade de Uberlândia. A nossa igreja videira, lá em Uberlândia, fez um projeto de um novo prédio. Esse projeto ia e voltava, não tinha aprovação, não conseguia o acesso. Grava essa palavra, acesso. Representatividade indica acesso e não benefício. Você, pastor, não deve usar a autoridade, seja de um vereador, prefeito, governador, para ter benefício pessoal, benefício próprio. Se você faz isso, você está fazendo aquilo que você mesmo critica. Então não faça. Você tem um papel. O seu papel é o papel da congregação. O papel desses homens que foram investidos de autoridade é o papel de representar a congregação junto aos poderes. Então tenha claro o seu chamado, não misture o seu chamado. Desculpa, viu, vereador? Já estou pregando aqui já tem um bom tempo. Mas estou falando. Eu estou gostando de ver, obrigado pelo apoio. Estou falando aqui, deixando claro, é a minha visão, não tem que ser a visão dos demais irmãos aqui que estão nos acompanhando. Se você é batista, presbiteriano, você tem toda a liberdade. Depois chamo o vereador Elcio para fazer uma live com você também. Então, preste atenção, eu creio que isso é um chamado. E o vereador está desenvolvendo esse chamado, não é de agora, não é o primeiro mandato dele. Então, você não pode, pastor, escolher, bom, pelo menos não deveria, escolher uma pessoa que não tem uma experiência política, que não trabalhou, já tem décadas que o vereador Elvis está envolvido nisso. Vereador, nós temos aqui 20 segundos para terminar. Terminou o caso de Uberlândia. O caso de Uberlândia. Então, lá em Uberlândia, o vereador foi lá, nos representou e Efatá.
liberou, Abriu. precisando ser liberado. Tá? Lá em Uberlândia. Pois é, lá em Uberlândia. Então, vereador, muito obrigado pela sua Sim. presença, companhia.